Alunos do 8º ano, hoje a nossa videoaula 3 vai tratar da potência e da energia elétrica. A gente começa com uma imagem de um selo de garantia energética. Esse selo ele aparece nos equipamentos, nos aparelhos eletrodomésticos. O que a gente pode reconhecer nesse selo? E é muito importante que a gente conheça antes de comprar qualquer aparelho eletrodoméstico. No canto direito, nós temos a primeira seta indicando o tipo de aparelho, a marca, o modelo, o nome do fabricante e o selo de eficiência energética. Começando com a letra A, que é o mais eficiente, consome menos energia, até a letra F, G, que são as faixas menos eficientes, ou seja, quem tem a faixa FG são aparelhos que consomem muita energia. As letras A, B e C são aparelhos mais eficientes que consomem menos energia. E por último, tem o valor de quilowatts, ou seja, o quanto que esse aparelho consome de energia. Vamos lembrar um pouquinho do efeito Joule. A corrente elétrica é o resultado da movimentação de ânions com cargas elétricas negativas, cátions com cargas elétricas positivas ou elétrons livres, como já vimos. Ao existir corrente elétrica, as partículas que estão em movimento acabam colidindo com as outras partes do condutor, que é o fio elétrico, que se encontra em repouso, causando uma excitação que, por sua vez, irá gerar um efeito de aquecimento. Por isso que os fios elétricos ficam quentes. A este efeito, dá-se o nome de efeito Joule. O aquecimento no fio pode ser medido pela lei de Joule, que é matematicamente expressa por Q, que é a quantidade de energia, igual a I ao quadrado. I é a intensidade da corrente, vezes R, resistência do condutor, resistência do fio elétrico, vezes T, que é o tempo pelo qual a corrente percorre o condutor. Essa relação é válida desde que a intensidade da corrente seja constante durante o intervalo de tempo de ocorrência. A potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia térmica, ou seja, calor, que passa por ele durante uma quantidade de tempo. E aí, então, eu tenho a relação. Potência P é igual a quantidade de energia térmica dividida pela variação do tempo. A unidade utilizada para a energia é o watt, com símbolo W, que designa Joule por segundo. Ao considerar que toda a energia perdida em um circuito é o resultado do efeito Joule, admitimos que a energia transformada em calor é igual à energia perdida por uma carga que passa pelo condutor. Ou seja, energia é igual a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Nos aparelhos elétricos, a potência é uma relação entre a tensão, U, e a corrente elétrica, I, que atravessa quando estão em uso. Então, quanto maior a tensão aplicada em um dispositivo e a corrente que passa por ele, maior é a quantidade de energia transformada e, por isso, maior a potência. Potência P é igual a U, tensão, vezes I, intensidade de corrente elétrica. Tensão e intensidade de corrente elétrica são diretamente proporcionais à potência. E intensidade de corrente elétrica é igual a Q, quantidade de corrente elétrica da energia, dividida pela variação do tempo. Potência, a unidade é o quilowatts, tensão, a unidade é o volt,
E a intensidade de corrente elétrica, I, a unidade é o ampere. E a quantidade de carga, Q, a unidade é o coulombs. O tempo é dado em segundos. Vamos a um exemplo. Qual a corrente que passa em uma lâmpada de 60 watts em uma cidade onde a tensão na rede elétrica é de 220 volts? Vamos usar a relação potência é igual a U, tensão, vezes I, intensidade da corrente elétrica. Tiramos a intensidade da corrente elétrica, que queremos calcular, desta relação. I é igual a potência dividido por U. Potência dividido pela tensão. 60 dividido por 220 é igual a 0,27 ampere. Multiplicado por 1.000, 270 mil amperes. Pela primeira lei de Ohm, temos que R, resistência, é igual a U, tensão, dividido por I, intensidade da corrente elétrica. Então, podemos definir duas formas que relacionem a potência elétrica com a resistência. São duas formas que nós podemos usar para calcular a potência elétrica. Vamos relembrar as relações anteriores. São três. Potência, P, é igual a U, tensão, vezes I, intensidade de corrente elétrica. Primeira relação. Segunda, tensão U é igual a R, resistência, vezes I, intensidade da corrente elétrica. Terceira relação, intensidade da corrente elétrica I é igual a tensão U dividido por R, resistência. Substituindo-se 2 em 1, temos a quarta relação. Potência é igual a R, resistência, vezes intensidade da corrente elétrica I ao quadrado. E a quinta relação, substituindo-se 3 em 1. Potência P é igual a U, tensão ao quadrado, U ao quadrado, dividido por R, resistência. Então, se utilizando do exemplo anterior, qual a resistência do filamento interno da lâmpada? Podemos usar a seguinte relação. Potência P é igual a U, tensão ao quadrado, dividido por R, resistência. Resistência é igual a tensão ao quadrado, U ao quadrado, dividido pela potência P. Igual 220 ao quadrado, dividido por 60, que é igual a 806 ohms. Ohms é a unidade de medida de resistência. Cada aparelho que utiliza a eletricidade para funcionar, como por exemplo, o computador onde você lê esse texto, consome uma quantidade de energia elétrica. Para calcular este consumo, basta sabermos a potência do aparelho e o tempo de utilização dele. Por exemplo, se quisermos saber quanta energia gasta um chuveiro de 5.500 watts ligado durante 15 minutos, seu consumo de energia será? Vamos usar a seguinte relação. Quantidade de energia é igual a potência P vezes variação de T, variação de tempo. A potência é igual a 5.500 watts. Isso já foi dado no problema. A variação de tempo, também dada no problema, é de 15 minutos, só que nós temos que transformar em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 15 minutos vai ter 900 segundos. Basta fazer uma regra de 3. Quantidade de energia é igual a 5.500 vezes 900
495 milhões de joules. Mas este cálculo nos mostra que o joule não é uma unidade eficiente neste caso, já que o cálculo acima se refere a apenas um banho de 15 minutos. Imagine o consumo deste chuveiro em uma casa com 4 moradores que tomam banho de 15 minutos todos os dias do mês. Para que a energia gasta seja compreendida de uma forma mais prática, podemos definir outra unidade de medida, que embora não seja adotada no sistema internacional, ela é mais conveniente. Essa unidade é o quilowatt-hora, quilowatt-hora, kWh. O quilowatt equivale a 1000 watts. Multiplica o valor da potência por 1000. Para calcularmos o consumo do chuveiro do exemplo anterior, nessa unidade consideremos sua potência em quilowatts e o tempo de uso em horas. Então teremos consumo de energia é igual a potência P vezes T, que é a variação do tempo. Potência de 5.500 watts multiplicadas por 1000, eu tenho 5,5 quilowatts. A variação do tempo, 15 minutos transformados em hora, fazendo uma regra de 3, eu tenho 0,25 horas. Aplicando a relação, consumo de energia é igual a 5,5 vezes 0,25 é igual a 1,375 quilowatts-horas. O mais interessante em adotar essa unidade é que, se soubermos o preço cobrado por quilowatt-hora, podemos calcular quanto será gasto em dinheiro por este consumo. Por exemplo, considere que em sua cidade a companhia de energia elétrica tem uma tarifa de 0,300710 reais por quilowatts-horas. Então, o consumo do chuveiro elétrico de 5.500 watts ligado durante 15 minutos será... Como calcular esse custo? Esse custo é igual a tarifa vezes a energia consumida. Custo é igual a 0,300710 reais por quilowatts-horas vezes 1,375 quilowatts-horas. O custo, então, será de 0,41 reais. Se considerarmos o caso da família de 4 pessoas que utilizam o chuveiro diariamente durante 15 minutos, o custo mensal da energia gasta por ele será: energia é igual a potência vezes variação de tempo. Energia é igual a 5,5 vezes 0,25 vezes 4 pessoas vezes 30 dias, que é igual a 165 quilowatts-horas. Vamos agora calcular o custo. Custo é igual a tarifa vezes a energia consumida. Custo é igual a 0,300710 reais por quilowatts-horas vezes 165 quilowatts-horas. Custo dessa conta de luz, né? R$ 49,61. E aqui no finalzinho a gente tem a imagem de uma conta de energia elétrica e em destaque o consumo de energia elétrica em quilowatts. A partir do momento que eu sei quanto que a minha casa gastou de quilowatts, eu multiplico pela tarifa e tenho o custo real aí, que neste exemplo é de R$ 134,04. E assim
a gente termina a nossa aula de hoje. Bons estudos!